Oi, galera, vamos continuar nosso assunto então? Iniciando o segundo trimestre, o assunto ainda não é novidade, tá? O que a gente vai ver agora é a equação de segundo grau, só que com um outro jeito de resolver. Então, relembrando, nós já vimos as equações completas e incompletas. Lembrando que uma equação completa é aquele que tem os três termos, onde a gente consegue achar os três coeficientes. O coeficiente A, que é quem está com x ao quadrado, coeficiente B, que é quem está com a letra x, e o coeficiente C, que é o termo independente. As incompletas, olha lá, elas são binômios, elas não formam um trinômio. Então, nesse caso, está faltando o termo independente e aqui está faltando o termo com a letra x. Como que a gente vai resolver agora? Agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Ela também é conhecida por fórmula resolutiva, tá? A conta que nós vamos resolver sempre vai seguir essa fórmula aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou usar a conta menos b, então menos o valor do b, que está lá na equação, mais ou menos raiz quadrada de qual conta? De b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O a e o c são também os coeficientes que estão na equação. Toda essa continha eu vou dividir no final por 2 vezes o valor de a. Lembrando que esses valores do a, do b e do c, eles podem ser qualquer número, com exceção do coeficiente a, que nunca vai poder ser zero. Por que ele não pode ser zero? Senão, a equação deixa de existir a letra x ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó, se fosse zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Esse termo desapareceria. O que ficaria? 5x mais 6. E 5x mais 6 não é uma equação de segundo grau. Por isso que o coeficiente a não pode ser zero, tá? Então, vamos ver como que a gente faz. Se eu tiver que resolver essa equação aqui, usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro passo, olha lá, tá dada a dica, é anotar os coeficientes. Não tenha preguiça, isso evita de você errar muito, tá? Então, primeiro você coloca o ABC, que são os três coeficientes da equação, e substitui não, e iguala os valores dele. Então, aqui no caso, quando não tem nada escrito na frente, quer dizer que é o 1. Então, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale 9. Aí, eu vou pegar a fórmula de Bhaskara e vou substituir cada letra dessa aqui pelos valores que a gente achou aqui do ladinho. Então, olha o que vai ficar. Menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes a, 9. E tudo isso eu vou dividir por 2 vezes 1. Vamos ver o que vai ficar. Repetir a continha aqui em cima. Então, fazendo a conta. 10 ao quadrado é 100, 4 vezes 1 vezes 9 é 36, e 2 vezes 1 é 2. Fazendo a continha que sobrou aqui na raiz, deu 64. Quanto que é a raiz de 64? 8. Mas, quando a gente começou a ver a equação de segundo grau, o que eu disse? Que toda equação de segundo grau tem duas respostas. Por isso que aqui tem um mais e tem um menos, tá? Na frente da raiz. Então, olha lá. Quando a gente chega nesse ponto, que nós já calculamos tudo, nós vamos achar dois resultados. A gente costuma chamar de x' e x duas linhas, para diferenciar uma resposta da outra. Então, primeiro a gente pega se a resposta fosse positiva e depois a gente pega se a resposta fosse negativa. Então, sempre vai ter um mais e um menos, tá? Então, fazendo menos 10 mais 8 é menos 2, dividido por 2, 1x vai ser menos 1. Pegando agora se fosse menos, menos 10 menos 8, menos 18, dividido por 2, menos 9. Então, os zeros dessa equação, as raízes dessa equação, os valores de x dessa equação são menos 1 e menos 9. Não tem muito segredo, porque a gente já estudou bastante álgebra e já resolvemos várias fórmulas. Então, é sempre substituir o valor das letras na fórmula de Bhaskara. Mais um exemplo, olha lá. Agora, eu tenho essa equação, onde o meu A é 3, meu B é menos 13, olha sempre o sinal, isso é muito importante, e meu C é 4. Peguei a fórmula de Bhaskara e vou substituir na continha.
Toda vez que um dos coeficientes forem negativos, deixa sempre dentro do parênteses. Novamente, não tenha preguiça de fazer isso. Evita muito erro, tá? Então, coloquei dentro do parênteses o valor de B, ó. Só que na fórmula tem um negativo, por isso que tá aqui fora o outro negativo. Depois, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Resolvendo a conta de vezes e a potência, cheguei nisso. Tirando do parênteses, ó, menos com menos, deu mais. Então, ficou 13 mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre 6. Raiz quadrada de 121 é 11. Aí, de novo, eu tenho um mais e um menos. Então, eu vou ter duas respostas, que são meu x' e meu x duas linhas. Meu x' eu pego positivo, meu x duas linhas eu pego negativo. Resolvendo a continha, descobri que é 4 e 1/3. O que é 4 e 1/3? 4 e 1/3 são os valores de x, ou eu posso dizer que são as raízes da equação, ou eu ainda posso dizer que são os zeros da equação. Será que a equação incompleta também dá para resolver por fórmula de Bhaskara? Vamos conferir. Então, novamente, peguei a conta, coloquei meus valores dos coeficientes. Vejam agora que eu não tenho o termo x, então eu não tenho o termo b. Se eu não tenho, ele é zero. Substituí lá na fórmula de Bhaskara os valores e chegou nisso aqui. Menos zero, que na verdade é zero mesmo, porque o zero é neutro, mais ou menos 12, tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos de novo descobrir o x' e x duas linhas, com mais 12 e menos 12. Então, a continha deu 6 e menos 6. Mais uma dica. Será que na equação incompleta compensa a gente usar todo esse cálculo, sendo que a gente já sabe resolver da maneira mais rápida? Olha só, esse aqui é o que a gente sabe como fazer a conta. O que a gente fez aqui? Isolou o x, tirou a raiz quadrada e a resposta é mais e menos. Então, quem quiser, na equação incompleta, continuar fazendo do método mais curto, pode fazer. Quem quiser, a partir de agora, que aprendeu a resolver a equação pela fórmula de Bhaskara, fazer a fórmula resolutiva, também pode. Pode ver que, ó, os dois resultados, tanto aqui quanto aqui, foram 6 e menos 6. Então, as duas formas estão corretas. Aí, eu tenho uma outra. Novamente, pegamos os três coeficientes, cuidado que o b tá negativo, tem que pôr menos 3 na hora de colocar na fórmula, sem preguiça, vamos pôr no parênteses. Quando chegamos aqui, olha o que aconteceu. Deu raiz quadrada de menos 11. Nós já sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Quando isso acontecer, quando a nossa raiz for negativa, nós vamos colocar que x' e x duas linhas não existem, tá? A única hora que não vai existir x' e x duas linhas é quando a raiz for negativa. Caso contrário, pode dar fração, pode dar com raiz e pode dar com vírgula, ok? Mais uma. Então, vamos lá. Primeiro passo, tirar os coeficientes, colocar lá do ladinho. Agora, tem que ter mais atenção, porque o meu B e o meu C são negativos. O que significa? Quando a gente for substituir na fórmula de Bhaskara, o termo B e o termo C vão estar dentro do parênteses, porque eles são negativos. Faz o jogo de sinal, tira do parênteses, resolve a potência. Quando multiplica aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 6, deu 48. Menos com menos dá mais, faz jogo de sinal. Cheguei aqui, 8 mais ou menos raiz quadrada de 112 sobre 4. Raiz quadrada de 112 não é exata. O que nós vamos fazer? Fatorar. Quando eu fatoro, eu descubro que é 16 vezes 7. Raiz quadrada de 16 é 4. Como o 7 não tem raiz, ele fica dentro do radical ainda. Só que olha só, cheguei nesse pedacinho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 8, o 4 e o 4 por 4, porque todos estão na tabuada do 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1, repete a raiz de 7. Aqui,
8, 4 e 4 é a mesma coisa, nós vamos simplificar por 4. Então, 8 por 4 dá 2. Aqui, esse 4 com esse 4 vai dar 1, sobrou 2 menos raiz de 7. Então, duas respostas. Como eu disse anteriormente, não tem problema se sobrar raiz na resposta. E essas respostas a gente chama do quê? Chamamos de valor de x, chamamos de zero da equação, quer dizer, se eu pegar isso aqui e substituir no lugar do x, quando eu fizer o cálculo vai dar zero. E também posso chamar de raiz da equação. Agora eu vou deixar o finalzinho para que vocês façam essas equações. Terminou de fazer? Poste para mim, por favor, os resultados. Se você não conseguir postar foto com o cálculo, pode ser só o resultado. Mas eu queria ver as contas, tá? Completo, não tenha preguiça de escrever novamente a fórmula de Bhaskara em todos os exercícios, até decorar. E também sem preguiça de colocar os coeficientes ABC e nunca esquecer dos parentes quando os coeficientes forem negativos. Beijo e até a próxima!